Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O texto sagrado que nós escolhemos por base para esta reflexão é um confronto. Destaca dois senhores, Deus e Mamon. Se eu fosse dar um tema a esta reflexão, seria Deus ou Mamon, para a gente refletir. No capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, é um capítulo que Jesus traz diversos ensinamentos para nós. Ele nos ensina a respeito das esmolas, sobre a oração, sobre o ato de jejuar. E quando chega no versículo de número 24, Jesus confronta. Ele confronta os judeus que estavam seguindo, acompanhando em seu ministério, todavia se curvando perante outro senhor. Este senhor não era Deus, era Mamon. A palavra Mamon é um termo derivado da Bíblia e que se refere à prosperidade material, a riquezas, personificado a uma divindade. A palavra é uma transliteração de uma palavra hebraica que quer dizer Mamon, literalmente dinheiro. O povo que estava seguindo Jesus estava seguindo os seus passos, porém muitas pessoas estavam ao lado de Jesus simplesmente por aquilo que ele providenciara. Na maioria das vezes, eram coisas materiais. Porém, o seu coração estava voltado para outro senhor, chamado Mamon. Quando nós analisamos esse texto com os dias de hoje, nós não temos muita coisa a diferenciar. O mundo de hoje em que nós vivemos é um mundo que se curvou a Mamon. A cobiça pela fama, pelo um salário alto, por um trabalho que lhe ofereça uma renda muito boa, é o que tem tirado muitas pessoas das ocupações da casa do Senhor, das funções exercidas uma vez na casa do Senhor. E essas pessoas têm seguido rumo às realizações dos seus sonhos, preferindo assim se adiantar na frente de Deus. Quando nós fazemos uma análise bíblica nos dias de Cristo, nós vamos encontrar pessoas que estavam curvadas a Mamon. Mamon se refere a riquezas materiais, a cobiça. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, nós temos um relato de um jovem príncipe e muito rico. Esse jovem se aproxima de Jesus. O seu interesse era muito bom. Ele queria saber como herdar a vida eterna. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, Jesus vai direto ao assunto. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos.
E ele afirma que tinha guardado isto desde a sua infância. Mas Jesus observa e reconhecia que de fato aquele jovem estava preso, estava sobre o jugo de Mamon. E quando Jesus o convida para seguir, antes Jesus estabeleceu que ele renunciasse à sua riqueza, porque não dá para servir a dois senhores. Ou ele serviria a Deus ou a Mamon. E aquele jovem se inclinou para a sua riqueza, preferiu ficar com Mamon e rejeitou um convite de Cristo de lhe seguir. Quando nós analisamos o versículo de número 24 de Mateus capítulo 6, Jesus estava confrontando aqueles judeus da época. Jesus mostra uma impossibilidade, não dá para servir a uma coisa e outra. Ou você se dedicará a um, ou você se dedicará a outro. A pergunta é: a quem nós temos dedicado a nossa vida? A cobiça, Mamon, ou a Deus, nosso Senhor? Quando nós vamos para os ensinamentos do apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa desta cobiça, alguns têm se desviado da fé e transpassaram a si com muitas dores. Quando nós analisamos o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo nos exorta: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Talvez você esteja se perguntando, mas almejar um bom trabalho, almejar um bom salário, trocar de carro, almejar uma boa casa, é pecado? Não. Eu não te diria que é pecado. Contudo, a partir do momento que o teu foco passa a ser essas coisas terrenas, passa a ser pecado. Porque você coloca Deus em segundo lugar e as coisas materiais, onde está focada a tua cobiça, passa a ser prioridade na tua vida. E pelo fato de Deus ficar em segundo lugar, então agora este teu desejo torna-se pecaminoso, porque passa a ser desagradável a Deus, e tudo que é desagradável a Deus é classificado como pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Você pode conquistar o mundo, contudo que você não se aprenda a ele. Você pode conquistar os quatro cantos do universo, contudo que você não se prenda a ele. Porque quanto maior for as tuas conquistas, maior serão as tuas renúncias. O convite do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, é a gente focar as coisas que vêm do céu, as coisas de cima. Por quê? Porque tudo que você conquistar aqui, material, aqui ficará. Porém, o conceito bíblico para prosperidade não tem muito a ver com coisas momentâneas, como coisas perecíveis. Os valores são eternos. Está no caráter. Ainda que você conquiste o mundo todo, contudo você não garante a sua alma. Jesus ensinou uma certa vez sobre isso, que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não dá para segurar com uma mão o mundo e com a outra a alma. Você vai ter que soltar uma das mãos para sustentar com as duas. Eu te convido nesta reflexão
a você abrir mão do mundo e garantir a tua salvação, a salvação da tua alma. O que é terreno aqui ficará, o que é eterno vai subir. E sabe por que o nosso corpo vai ficar aqui, a nossa carne vai ser desfeita aqui? Porque ele foi feito com elementos terrenos. Mas o Espírito, sabe por que vai subir para Deus? Porque não é terreno, é celestial, é divino. Então o que é daqui fica aqui, e o que é de Deus vai para lá. Nós temos a oportunidade de entrar no céu pelas portas. E isso foi garantido por Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou. Que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, reputar tudo por percas e ter Cristo como a nossa maior prosperidade. A graça de Cristo supre todas as nossas necessidades. Ainda no capítulo 6 de Mateus, quando chega no versículo de número 33, Jesus, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça significa querer que a vontade de Deus seja estabelecida na terra. Amados, catolicismo é uma religião, espiritismo é uma religião, mas evangelho é o reino de Deus. A sua palavra é as leis, e nós somos os súditos, e como todo rei, governa os seus súditos. Que nós possamos aceitar o governo de Deus, que nós possamos lutar contra esta cobiça, que Mamon não venha ter poder sobre a tua vida, mas que Deus seja sempre o Senhor. Muitas pessoas estão presas por Mamon, pelo bom emprego, pelo bom salário, aquilo que o salário pode trazer para você. Eu não quero ser hipócrita em te dizer que Mamon não te oferece coisas boas, oferece. Mamon, que é o dinheiro, que é a riqueza material, não te traz saúde, mas te leva até a ela. Não te traz felicidade, mas te conduz até a ela. Porque tem o poder de realizar os desejos do nosso coração. O dinheiro proporciona isso aí, mas só leva até lá. Depois não pode fazer mais nada. Deus não. Ele nos concede aquilo que nós necessitamos, diferente de Mamon, que dá aquilo que nós queremos. Deus traz aquilo que necessitamos. Porém, Deus tem um poder de nos abençoar nessa terra e na outra vida, nos conceder a vida eterna com Ele. Mamon pode te abençoar aqui, e aqui fica. Deus não. Ele nos abençoa aqui 100 vezes mais, e na outra vida, a vida eterna com Ele. Então que esta reflexão venha mexer com a nossa estrutura espiritual. A pergunta é: a quem você tem se dedicado? A Deus ou a Mamon? Ainda que a tua mente diga que você não serve a Mamon, contudo, são as tuas obras que vão testificar essa realidade. Aonde está a tua dedicação, aí está a tua prioridade. A afirmação de Cristo foi: não podeis servir a Deus e a Mamon. Que o conselho bíblico para nós nesta reflexão seja: sirva a Deus. No nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor. Amém.